Pesquisas. Lula mantém a frente e vence em todos os cenários do segundo turno, segundo pesquisa IPESP. A pesquisa foi realizada entre o dia 25 e 28 de setembro, por telefone por 1.000 pessoas. Os dados são os seguintes: Lula tem mais de 40% do primeiro turno. Lula apresenta 42%, Bolsonaro 28%, Ciro Gomes 11%, João Dória, governador de São Paulo 4%, Luiz Henrique Mandela, ex-ministro da Saúde 3%, Rodrigo Pacheco 2%, brancos, nulos e abstenções 8% e não sabem, não opinam 2%. Na pesquisa espontânea de primeiro turno, ou seja, quando os nomes dos candidatos não são apresentados pelo entrevistado, Lula fica com 31%, Bolsonaro 24%, Ciro Gomes 3%, Sérgio Moro 2%, João Dória 1%, Mandetta 1%, Eduardo Leite sem voto, Datena sem voto, brancos, nulos e abstenções 8% e não sabem e não opinam 30%. Num segundo turno, segundo a pesquisa do IPESP, Lula ganharia de Bolsonaro com 50%, ganharia também de Moro, de Ciro Gomes e de João Dória Júnior, de forma aí com larga vantagem. No possível segundo turno de Bolsonaro com Ciro, Bolsonaro também perderia. Ciro teria 44%, Bolsonaro 34%. Até João Dória e Eduardo Leite ganharia num segundo turno com Bolsonaro. Vale lembrar que antes dessa pesquisa, tem mais duas pesquisas que saiu recentemente que apontam favoritismo para as eleições de 2022 para Lula. A exemplo do IPEC, em setembro, Lula teria 48% das intenções, Bolsonaro 23%, Ciro Gomes 8%. Em outubro, Datafolha, um dos institutos de maior credibilidade do país, também publicou uma pesquisa. Lula 44%, Bolsonaro 26% e Ciro Gomes 9%. Essas três últimas pesquisas apontam de forma muito clara uma vitória de Lula no segundo turno. Em alguns outros institutos pode ser, dentro de uma leitura prévia, até mesmo uma vitória em primeiro turno. Porém, tem outros dados que precisam ser levantados. O Poder Data, em julho de 2021, apontou que 47% dos que elegeram Bolsonaro não pretendem votar nele em 2022. 14% das pessoas que votaram em Bolsonaro diz que vai votar em Lula em 2022. Tem outra pesquisa também do Datafolha. 59% dos eleitores não votariam mais em Bolsonaro e 38% dizem que não escolheria Lula. Aqui é uma pesquisa mais no âmbito de rejeição. Enfim, nós podemos também acrescentar a seguinte coisa, que nas pesquisas o presidente da República se encontra com muita dificuldade e provavelmente não vai conseguir marcar nem um terço do seu eleitorado. Mas quais são os pontos desfavoráveis para Bolsonaro estar em constante queda? Primeiro, as constantes crises em seu governo, problemas sanitários, a exemplo da péssima condução em relação à Covid no nosso país, os constantes ataques à democracia, principalmente ao Supremo Tribunal Federal e a lisura do pleito eleitoral. Outro fator desfavorável para Bolsonaro é a crise econômica, inflação galopante, a crise hídrica e também elétrica no nosso país. Outro fator que pesa bastante contra Bolsonaro é a CPI da Covid. Além disso, tem o caso das rachadinhas envolvendo familiares e amigos do presidente Jair Messias Bolsonaro. Pontos favoráveis para Bolsonaro, talvez o grande trampolim que pode levantar o presidente Bolsonaro nas pesquisas é a aprovação agora, em segundo turno, da PEC dos precatórios. Se assim for aprovada, o presidente com certeza vai dar um salto quantitativo nas pesquisas, porque é justamente através da PEC dos precatórios que o presidente vai lançar o programa Auxílio Brasil de R$400, que vai até o final da campanha do ano que vem. Outro ponto favorável
do presidente Bolsonaro é ele mais uma vez sentar com o Centrão para que possa alinhar seus projetos e conversas políticas de aliança dentro do Congresso Nacional. O presidente Bolsonaro sentou com o Centrão, minimizou muitos problemas que tinham dentro problemas políticos e administrativos, mas parece que o Centrão está meio enfraquecido no que diz respeito às relações políticas e administrativas no Congresso Nacional. E talvez o ponto de salvação de Bolsonaro para tentar dar a volta por cima, Peterson e meu querido Zé Dias Neto, é um golpe. Talvez a única coisa capaz de salvar o presidente seja um golpe no Brasil em 2022. O presidente ensaiou um golpe naquelas movimentações de 7 de setembro, mas no outro dia o presidente desfez tudo o que ele disse e não passou apenas de falácia e perseguição da imprensa. Vale salientar, meu caro Peterson, público ouvinte, que um fator muito importante para as eleições e para o sucesso de uma reeleição depende da questão econômica, né? Econômica. Como é que anda o país economicamente? Se nós formos estudar o histórico dos presidentes da República, muitos deles não foram bem-sucedidos devido a crises econômicas em seu governo, principalmente antecedendo as eleições. E de Lula? Lula tem alguns pontos favoráveis, continua em alta pela sua popularidade, continua viajando por todo o Brasil, inclusive conversando com aliados do MDB, aliados do PSD, do PSDB. Inclusive, já se comenta que o presidente poderia fazer uma aliança com Geraldo Alckmin para vice na chapa em 2022. Muitos dos aliados que criaram um complô para derrubar Dilma são os aliados que Lula hoje está conversando para uma aliança em 2022. Mas talvez o ponto mais negativo de Lula seja a famosa Lava Jato. Ainda pesa muito as acusações de fraudes, formações de quadrilha. Aliás, ainda hoje, Lula é inelegível, porque tem condenações penais proferidas por órgão judicial colegiado. Apesar de estar solto, mas ainda responde processos. Obviamente, tudo pode mudar, ou não, para as eleições de 2022.